tigrinho, bets, apostadores, preços absurdos nos supermercados, violência e mais um monte de coisa horrível que acontece nesse país. Viver no Brasil virou um verdadeiro caos mental. A gente vai ao trabalho, não sabemos se voltaremos. Nós saímos nas ruas e a gente não sabe se vai ser atingido por uma bala ou se alguém vai nos assaltar. A gente não tem segurança, mais de 40% da população não tem saneamento básico, o país simplesmente não tem plano para resolver esses problemas e a gente está chegando em mais uma eleição sem sequer saber quando isso será resolvido. Muito bem, hoje eu vou falar sobre essa questão de viver no Brasil ser uma tortura psicológica. Veja, existem diversos países que com certeza são piores, né, em relação a IDH, em relação à segurança, em relação à qualidade de vida, países muito mais pobres. Mas a gente está falando do maior país do hemisfério sul, do maior país da América Latina, né, do país mais rico da América do Sul, da 10ª maior economia do planeta. Acho que já até foi para... Não, acho que é a 10ª, né? E com tudo isso, um dos maiores exportadores de alimento do planeta também, a gente ainda consegue ter um índice maior de violência do que países em guerra, como a Ucrânia. A gente ainda consegue ser um dos líderes em feminicídio e todo tipo de coisa, saldo negativo, ser um dos piores no PISA, na educação. A gente ainda consegue liderar todos esses índices negativos. E por quê? Aí você vai pensar, mas é porque o Brasil ele tem um monte de políticos corruptos, o mercado, o Estado é muito inflado, a gente tem muito dinheiro para sustentar deputados e senadores e esse dinheiro não é distribuído, né? Não tem, o Brasil não consegue ter uma política fiscal efetiva e que consiga lidar com os problemas da população, né? Não consegue diminuir impostos. Foi aprovada uma nova reforma tributária, mas que aumenta alguns impostos, simplifica outros, mas não resolve exatamente, ainda nem começou a entrar em prática, né? E aí você vai elaborar vários porquês, né? Você vai elaborar várias razões para o país ser assim. Só que não é só esse. O problema não é só a gente ter escândalos atrás de escândalos, INSS, já teve o mensalão, teve o petrolão, teve o tratorão, teve um monte de coisa, né? Um monte de anos. O problema também são as pessoas. O problema também é o brasileiro médio. O problema também é a gente estar em uma praça que acabou de ser inaugurada e na semana seguinte ou no dia seguinte já está com o banco quebrado. Entendeu? O problema também é igual aqueles vídeos que as prefeituras fazem, o bolo gigante em comemoração ao aniversário da cidade, e aí as pessoas saem atacando, destruindo, comendo tudo da pior forma possível, ao invés de todo mundo formar uma fila, se organizar direitinho, pegar o prato, comer, repetir, porque é grande o suficiente. Não, as pessoas saem destruindo tudo. Então o que eu quero dizer, e sendo bem direto, sem roteiro, só falando aqui, essa indignação que eu sinto, que viver no Brasil virou um verdadeiro caos mental, porque a gente vive em eterna insegurança, né? A gente não tem tato para lidar com esse tanto de coisa que acontece. Agora a gente tá na Copa do Mundo, né? Tô gostando muito, inclusive assista a Copa, se divirta, esse país aqui já é difícil pra caramba. Tá muito boa, inclusive, diga-se de passagem. Mas assim que acabar, a gente volta pra nossa realidade, de país subdesenvolvido, de dificuldade financeira, de dificuldade para lidar com esses problemas, né? E quando você percebe que há uma casta de políticos, né? Principalmente no Congresso, mas também no Planalto, que só começa a fazer alguma coisa, por exemplo, desenrola aí para lidar com dívidas, quando está perto do ano eleitoral, dos meses que antecedem a eleição, você vê que esses caras estão preocupados com ser reeleitos, com fazer algo em prol da política, em prol de si próprio, e não em prol do país, né? Eu falei em um vídeo anterior sobre a dificuldade que alguns jovens têm, né? Sobre o caos
porque alguns jovens estão desistindo de viver, né? Porque não querem viver. Né? A epidemia de jovens sem vontade de viver é o vídeo mais visto do canal, inclusive, que mostra exatamente isso. Por quê? Porque a gente vive em um país inseguro, tanto economicamente, como fisicamente, como em questão de saúde, em questão de todos os sentidos, né? E o fato de um jovem hoje não saber se ele vai ter um carro, se ele vai ter uma casa, se ele vai conseguir se sustentar, criar filhos, sendo que anteriormente seus pais, as décadas passadas, com 20 anos já tinham 2 filhos, casa e sei lá, um terreno. Hoje, com 20 anos, você, sei lá, tem o seu celular. E é isso, né? Às vezes você tá na faculdade. Então, tudo mudou. E viver no Brasil é um caos mental porque a gente vive em eterna insegurança. Na eterna promessa do Brasil é o país do futuro. Não é mais, né? O Brasil é um país que um dia será um forte candidato a liderar as indústrias, a tecnologia, mas é só na promessa. Na realidade, a gente acorda cedo, de madrugada, sabe? 5 da manhã, 6, para pegar o ônibus lotado, para chegar e fazer um trabalho que muitas vezes muita gente não gosta. Eu gosto do meu trabalho, sou jornalista e tal, mas tem muita gente que detesta seu trabalho. E porque vive em um país corrupto e um país complicado, difícil que é o Brasil. Então, assim, quando você compreende a extensão da dificuldade que é viver aqui, você começa a não sentir vontade de fazer as coisas. A ver que o seu futuro é incerto, né? E é claro que, por mais que seja difícil, a opção não é desistir, não é deixar de tentar. Mas eu queria trazer aqui hoje essa questão do caos que é viver aqui, sabe? Insegurança o tempo todo. É claro que existem países piores, como eu já falei, mas, cara, o fato do nosso país ser o que é e ter as condições que tem é muito desproporcional. Pelo nosso tamanho, pela nossa riqueza, deveríamos já ter mais indústrias, deveríamos cobrar menos para comprar coisas simples, básicas. Hoje, um salário mínimo, ele não paga uma cesta básica, água e luz e moradia. Não paga, você precisa de outra coisa. Mal você consegue comprar comida do mês e pagar, sei lá, água e luz com um salário mínimo, né? Que tá 1.620. Então, é complicado viver nesse país. A questão é, você não pode desistir, né? As pessoas precisam entender que a mudança parte delas, de você, do indivíduo, não parte do governo, não parte da sua família, não parte de fora, parte de você. Todos os méritos, todos os louros que você colhe, né, vêm da sua própria força de vontade. De você entender, eu vou correr atrás, eu vou estudar, eu vou procurar algo novo para fazer. Você é inventivo, criativo e vai dar errado mesmo no começo, tem esses problemas, tem essas dificuldades, mas quando você corre atrás, né, tenta, existe uma possibilidade enorme de dar certo. Então, por mais que esse país aqui seja um caos mental, sabe, viver aqui seja difícil, ainda existem boas cidades espalhadas por esse continente que é o Brasil, e a saída, né, vamos falar, é o aeroporto, também mas é confiar em si próprio. A única pessoa que você pode confiar é você mesmo. Então, confie em si próprio. Viver aqui é um caos mental, mas dá pra fazer alguma coisa, sabe? Se eu ficar só me lamentando, falando, poxa, país tudo complicado, tudo caro, corrupto, as pessoas são mal educadas, são sujas, não respeitam, tem uma mentalidade de ficar ouvindo som alto e blá blá blá, e que é verdade, e só reclamando e não fazendo nada, as coisas só pioram, né? Se você reclama, o tempo que você está reclamando, e aí não é que é proibido reclamar, reclame, mas reclame fazendo, faça, né? Procure algo para fazer, e esse procurar é muito vago, mas assim, entenda que a mudança só parte de você. Ninguém vai dar nada, o governo, sua família, amigos, não. É você mesmo, você que tem que correr atrás de empreender, de crescer, de
sei lá, gravar vídeo, de fazer faculdade, de fazer um cursinho, de buscar. Porque viver aqui é um verdadeiro caos mental, sabe? São influenciadores picaretas, corrupção, bandido, políticos corruptos, tudo. Preços absurdos, infraestrutura precária, cidade suja, tudo mal feito. Tem, sabe? Mas quando a gente entende que a mudança parte de nós tornamos o mundo um pouco melhor. Eu queria terminar esse vídeo com um pouco de esperança, porque eu já desabafei aqui do quanto é difícil viver no Brasil. Mas é isso. A mudança depende apenas da gente. Se inscreva no canal, deixe um like, até o próximo vídeo e valeu!